ok, tu optaste por squeezar este spot. Qual é a razão? Me diz o que é que tu pensas sobre o squeeze aqui, porque é que squeezaste. João, walkers bons, eu acho que a mão pode ir de call também, que a mão tem habilidade boa em pot multiway, né? Uhum. Mas eu acho isso por causa dos blockers também e por ser um spot cutoff e botão, que os ranges são mais wide. Uhum. Verdade. Eu acho mais tranquilo. Se fosse um range de UTG e com call de cutoff, aí seria um pouco. Aí não compensaria a squeeze, eu acho. Ok. Ah, eu vou dizer o que é que eu penso sobre a organização de ranges de squeeze, principalmente neste spot assim. Eu acho que tu estás certo em dizer que os ranges de cutoff para botão são mais wides tal. Ah, então eu acho que depende do range de call do botão, naturalmente, e depende do range de open do cutoff. O cutoff é um 19-14 com 25% de open do cutoff, enfim, com a determinada, com a variância que nós sabemos que tem que existir, naturalmente, na nossa análise, porque são 760 mãos, né? Então podemos ter aqui uma margem de erro que existe com certeza. Mas de forma assim rápida na análise, eu usaria. Eu não tenho nada contra tu usares Rei 10 Suited. Eu acho que algumas vezes pode ser feito, mas eu acho que Rei 10 Suited deve ser usado contra aqueles jogadores que abrem light, bastante light, que não é o caso do 19-14, porque o que conta aqui, a maioria das vezes, é o cara que abre e o range do flat do botão. E a capacidade que o botão tem de continuar na mão se o cara que está no cutoff, se o cutoff foldar. Porque se o cutoff dá call, é um problema porque muitas vezes o botão vai dar call e vai vir junto. Mas se o botão é um cara que não dá muito call quando a gente squeeza e o cutoff for um cara que abre light e folda bastante para squeeze, eu acho muito legal ter este rei 10 aqui no range. Realmente ele bloqueia algumas coisas e é uma mão que pós-flop, enfim, tem algumas saídas. Não é uma mão completamente cega no pós-flop. No entanto, com a situação que temos aqui, que é um jogador 19-14, o botão não tenho informação, não vou fazer. Parece um jogador loose, mas eu não consigo ainda definir um padrão de jogo mais sério, porque são 143 mãos. Vejo também, enfim, a gente não tem aqui as stats de fold para squeeze, né? A gente não tem aqui as stats de fold para squeeze. Vamos tentar deduzir. Será que ele squeeza? Ele em 7 situações nunca squeezou da small blind. Na big blind squeezou uma vez em 17. Então eu acho que este jogador não está muito aberto para squeeze. Ou seja, ele vai respeitar bastante os squeezes. Ele vai foldar bastante para squeeze. Isso é uma coisa boa. Isso é uma coisa boa. Ah, isso é uma coisa bastante boa. No entanto, o fold para tribet dele é baixo. Então ele também deverá oferecer alguma resistência. Enfim, fazendo um misto aqui, uma suposição, uma vez que não temos essas estatísticas, eu acho que usaria blockers melhores. Eu acho que usaria o Jazz Suited e aí com certeza, sem problema nenhum, qualquer As Suited, sinceramente eu acho que é legal para squeezar este spot. Acho que as Broadways, tipo Rei Vala, Suta demais, dá para squeezar. São Broadways interessantes para squeezar. E depois estamos a falar de tipo 8-8 mais. Acho que deves squeezar aqui. Uma vez que 8-8, enfim, perde muito do valor que tem jogando multi-way, em call, é um pot. Nós geralmente não temos call da small. Ah,
mas uma vez que o spot é multi-way, dá para dar o call. Off-suited, eu não ia muito para além do As-Rei mesmo. As-Dama, talvez squeeze As-Dama algumas vezes. Se tiver um jogador que folda bastante. As-Dama, provavelmente As-Dama squeeze mesmo. Ah, mas seria por aí, tipo, As-Valet off, acho que eu foldo mesmo neste caso, a maioria das vezes. Pronto, esta era a nossa questão. Era a frequência de vezes que o cara que nós achávamos que era capaz de foldar, foldava e o botão continuaria. Portanto, esta era a nossa dúvida. Mas por outro lado, Sérgio, o range do botão, eu acredito que tu podes torná-lo bem capped assim. Ele não tem um range muito amplo. Eu acredito que o range dele aqui, sendo ele, não sei a qualidade dele, de novo, falo, mas nestas stakes eu acredito que tenha bastantes pocket pairs. Pocket pairs que ele dá call ao open e depois joga por set value. Acredito que ele tenha mãos aqui, porque em 143 mãos tem 2% de tribet, quase nunca tribetou. Parece ser um jogador agressivo, isto pode ser variância, mas acredito que possa ter aqui mãos tipo As-Dama, As-Vala suited, Rei-Dama suited. Acredito que possa ter esse tipo de mãos, mas é por aí, não foge muito disso. Talvez se ele for mau, se ele pender para o lado mau, possa ter suited connectors. Se pender para o lado melhor, não vai ter suited connectors. Posto isto, esta não é claramente a melhor board para nós. É uma board que eu daria, sinceramente, eu daria check se ele checasse behind e eu realizasse alguma, e eu virasse algum dos backdoor, ou o único backdoor que eu tenho, ou alguma out no turn. Se virasse draw, talvez eu optasse por betar, mas esta não é uma board que eu vá de barrel. Eu não vou betar isto aqui porque os suited connectors que eu fico na dúvida tem lá. Os pocket pairs, tanto as trincas como os overs, ele não vai foldar. Portanto, aqui a única coisa que tu farias foldar seria os as damas e os as e valas que possivelmente ele pode ter no range. Portanto, esta situação eu não vou se betar nunca. Conseguiste entender o meu raciocínio do início ao fim? O que é que eu penso? O que as considerações que eu fiz? Entendi. Enfim, por essa razão eu checo flop. E talvez uma vez betando flop tenhas que chipar este turn aqui. Pois. É isso que eu pensei, o Wise é uma carta muito boa pra mim. Eu coloquei. Sim. Então, eu colocando ele nessa porrada de pocket pair que ele tem, eu não posso saber betar mesmo, não. Isso. Entendeu? O raciocínio é esse. Aham. Então o C-Bet não é bom. Mas é como eu te estou a dizer. E como tu Aí o fizeste turn me bem. salvou um pouco por É. causa desse negócio da porrada de pocket pair que ele tem, né? Sim. Aqui eu. Depois no turn eu já concordo plenamente. Se C-Betas flop, este turn é para chipar. Não tem jeito. No way. Bem jogado. No turn. Mas não abuses do squeeze quando não tens informação deste player aqui. Tipo assim. Se não tens info deste jogador aqui nós conseguimos deduzir que ele tem um fold alto para squeeze. Pelos squeezes que ele faz. Ele não faz quase squeeze nenhum, então provavelmente não está muito aberto para squeezes, então vai dar... Quando os jogadores não estão muito abertos a fazer uma jogada é porque não entendem o valor dela. E se não entendem o valor dela, também não vão fazê-la como bluff. E portanto, se não vão fazê-la como bluff, nem sequer têm essa jogada no seu arsenal, eles também não perderam tempo em estudar essa jogada, basicamente. Então isto é uma associação que eu faço na minha cabeça e que acho que faz algum sentido. Se o jogador não perdeu tempo a estudar o squeeze, se o jogador não perdeu tempo a evoluir o squeeze do jogo dele, então isso quer dizer que ele também não vai resistir muito ao squeeze. Pode foldar muito Wise Dama, Wise Vala Isso. aí. Acredito que a Gidama não, mas às valas, às 10, eu acho que ele vai foldar com alguma frequência a esse tipo de mãos.
Vamos ver se isso no longo prazo contra estes jogadores se verifica. Mas principalmente acho que o busílios da questão também está aqui neste jogador. Porque a gente não tem informação dele. E não tendo informação, tipo assim, eu squeezaria algo assim. Eu squeezaria algo desse tipo assim. Isto não. Rei dama não. Eu squeezaria isto. E já estou a ser. Já estou a ser Luce já. Ok? Aham. Já estou a ser Luce. Mas este seria o meu range normal de squeeze aqui. Sem conhecer este jogador e não sabendo nada, talvez eu reduza isto assim. Talvez eu faça assim. Isto aqui faço quase certeza. Isto que eu estou a mostrar aqui, talvez às vezes tiro o 8-8 e dê flat. Se não tiver uma boa fold equity pré. Mas isto seria o meu standard aqui de squeeze neste spot. Rei 10 já é só com reads. Portanto, temos aqui mais um spot de tribet, parece-me absolutamente standard, contra o cutoff, tribetar rei dama, uma vez que a gente não gosta de dar calls na small, e o jogador opta por nos dar call. Board complicada de jogar, board bastante complicada de jogar, é uma board que no meio dela, nas suas entranhas, tem um infinito de draws. É certo que não existe nuts aqui no range do vilão. É certo que não tem straights, não tem flush. Alguns draws aqui vão ser brocas, como rei 10, como rei dama, como não sei se ele tem dama 8 suited na defesa contra tribet. É uma mesa anónima, não temos como deduzir isso. Depois tem também as duas pontas legitimíssimas na mão dele, que seria 10-8 suited, 8-7 suited, dama 10 suited. São mãos que acho que vai defender contra tribet em posição. Temos a dama de copas, isso facilita um pouco nos blockers dos flush draws que nos pode dar call. O meu range de c-bet aqui não seria muito wide. Não seria. Primeiro porque eu acho que a dama e o rei têm reverse implied odds. Tem reverse implied odds. O rei tem bastante reverse implied odds para rei vala, para dama 10. Até mesmo para rei 9 suited. Seriam poucos combos naturalmente, mas tem. A dama tem reverse implied odds. Para dama vala, para 10 e 8. Portanto, tem reverse implied odds, dama vala. A dama, até para rei 10. Portanto, tem reverse implied odds. Por essa razão, eu acho que eu ia de check aqui e tentava realizar equidade no turn. Se realizasse equidade no turn, aí talvez eu opte por barrilar. Mas não é uma board que eu acho que vou ter muita fold equity. Então eu prefiro checar aqui. Este turn. Pode ser bom, pode ser mau, mas quase sempre tens que checar aqui. Aqui jogas bem. E agora estás completamente à toa. Estás a perceber porque é que eu não bet flop? Nós agora estamos à toa. Tu Aham. agora não sabes se é check call down, porque estás numa mesa anónima, não tens reads sólidas do vilão. Tu não sabes se isto é check call down, se é check call turn e check fold river. Estamos muito expostos. É aquela situação que eu falo, que estamos muito expostos a cometer erros. E quando eu estou muito exposto a cometer erros, eu não gosto. Não gosto porque são jogadas muito close e que eu posso facilmente desperdiçar EV. E provavelmente aqui é fold. Provavelmente aqui teria que foldar, eu acho. Enfim, provavelmente tem que foldar aqui.
Estou a gostar das tuas decisões turn e river. Acho que as decisões estão a ser bem ponderadas. Não vejo o jogador a abrir a ação aqui turn e river com muita frequência. Depois de eu dar check call turn, tendo um monte de dama X no range, acho que ele não vai bluffar river, porque deveria saber que neste field são poucos os que foldam dama X aqui no turn, uma vez que dama X aqui seria sempre rei dama ou as dama, a maioria das vezes. Então, tipo, sabendo disso, acho que não é muito legal bluffar no turn. E como eu acho que no fundo tem muitos combos no range dele que chegaram lá com esta dama no turn. Pronto. Foi basicamente aquilo que eu falei. As razões por não ser beta flop e não considerar muito as duas overs. Naturalmente que é melhor ter top pair do que não ter porra nenhuma. Mas tem reverse de implied odds. E podes ter sido vítima delas aqui.